Você já parou para pensar que as pessoas mais perigosas da sua vida não carregam armas, nem levantam a voz? Elas sorriem, elas te abraçam, elas dizem que se importam, mas por dentro estão afiando a lâmina da manipulação, esperando o momento certo para ferir. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, nos alertou sobre isso. Existem tipos de pessoas que, se você não aprender a identificar, vão sugar sua energia, sua paz e, aos poucos, sua identidade. E o pior, elas se escondem atrás de boas intenções. Algumas parecem amigas, outras se fazem de vítimas. Algumas brilham como líderes, mas no fundo são armadilhas emocionais disfarçadas de carinho. Esse vídeo não é apenas sobre teoria, é sobre sobrevivência emocional. É sobre entender quem está do seu lado e quem apenas finge estar. Você vai descobrir os 5 tipos de pessoas que Jung dizia que você deve evitar a qualquer custo. E ao entender isso, vai ganhar uma lente nova para enxergar as sombras por trás dos sorrisos. Mas se ignorar, vai continuar servindo café para cobra, achando que é visita. E aí, me responde, você tem coragem de descobrir quem está envenenando sua paz? Se tem, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar não só seus relacionamentos, mas a forma como você enxerga o mundo. 1. O manipulador emocional disfarçado de amigo. Existem pessoas que não te apunhalam pelas costas. Elas te abraçam, e é nesse abraço que escondem a faca. Carl Jung dizia que os aspectos sombrios da psique humana muitas vezes se manifestam em formas socialmente aceitáveis. E esse é o caso mais traiçoeiro de todos. Aquele que finge estar do seu lado, mas se alimenta da sua dor. Essa pessoa aparece quando você mais precisa de apoio. Ela oferece o ombro, as palavras, mas tudo isso tem um tom sutil de veneno. Em vez de te consolar, ela te enfraquece. Em vez de te levantar, ela te prende. Ela diz coisas como, eu sabia que isso ia acontecer. Você precisa aceitar que nunca vai mudar. Ou até, eu estou aqui por você. Mas talvez seja melhor você se acostumar com a dor. Parece empatia, mas é ego. É alguém que quer parecer evoluído às custas do seu sofrimento. Que quer parecer bom, enquanto te mantém pequeno. Jung dizia que esse comportamento nasce de um ego inflado e de um self fragmentado. Essa pessoa não consegue lidar com a própria sombra, então projeta no outro, tentando controlar, diminuir, dominar. E o mais perigoso? Ela faz isso sorrindo. Faz isso com um tom de voz calmo. Faz isso se fazendo de luz, enquanto opera como sombra. Você precisa aprender a identificar esse tipo de gente. Porque manter por perto alguém que se diz aliado, mas sabota suas emoções silenciosamente. É como dormir com a porta aberta, esperando que o lobo só esteja de passagem. 2. O projetor de sombras. Cuidado com quem te acusa demais, com quem te julga com raiva, com quem vê defeitos em você, que talvez nem sejam seus. Carl Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Mas antes de virar destino, vira julgamento, vira dedo apontado, vira alguém te chamando de arrogante, porque não consegue lidar com a própria insegurança. Esse tipo de pessoa vive em guerra com a própria sombra. E como não tem coragem de olhar para dentro, prefere jogar para fora. Tudo que ela detesta em si mesma, ela projeta nos outros. Se ela reprime a raiva, vai dizer que você é agressivo. Se ela sente inveja, vai dizer que você é prepotente. Se ela tem culpa, vai tentar te fazer sentir errado por simplesmente existir. E o problema é que ela acredita nisso. A projeção é inconsciente. Ela não sabe que está atacando o próprio reflexo. Jung explicava que o mundo interno mal resolvido se manifesta no mundo externo como conflito, crítica e paranoia. Ou seja, essa pessoa não quer destruir você. Ela quer destruir a parte dela que você, sem querer, despertou. Mas se você não souber disso, vai cair no jogo. Vai tentar se justificar. Vai sentir culpa por erros que não cometeu. Vai se diminuir para não incomodar.
e pouco a pouco vai se perdendo. Evite quem está sempre apontando. Evite quem transforma você no inimigo que ela se recusa a enfrentar dentro de si. Porque no fim, você não vai vencer essa briga. Porque essa briga não é com você, é com ela mesma. E você só está no caminho. 3. O prisioneiro da persona. Você conhece alguém que parece perfeito demais? Sempre educado, sempre coerente, sempre do bem? Pois é, Jung diria, cuidado. Nem tudo que brilha é luz. Às vezes, é apenas uma máscara bem polida. Jung chamava isso de persona, a identidade social que criamos para sermos aceitos. Todos temos uma, mas quando alguém se agarra à própria persona e abandona o que é de verdade, essa pessoa se torna perigosa. Porque ela não sente, ela representa, ela vive para manter a imagem, ela não se permite errar, mas não porque busca evolução, e sim porque teme ser desmascarada. Ela vai sorrir quando estiver com raiva. Vai elogiar você com os olhos cheios de inveja. Vai se fingir neutra, mas secretamente torce pela sua queda, para manter o roteiro onde ela sempre vence. Esse tipo de pessoa vive um teatro. E quanto mais aplaudida, mais longe fica da própria alma. Jung dizia que a repressão do verdadeiro self gera um acúmulo de sombra. Um conteúdo inconsciente que mais cedo ou mais tarde explode. E essa explosão geralmente atinge quem está mais perto. Você nunca sabe o que esperar de alguém assim, porque ela mesma não sabe quem é. E se você se envolve demais, começa a se adaptar ao roteiro dela. Começa a agir para agradar. Começa a desconfiar de si mesmo, porque ela sempre parece mais certa, mais pura, mais controlada. Mas cuidado, o excesso de controle é sinal de caos interno. Se você sente que precisa se esconder perto de alguém, talvez essa pessoa já esteja escondida de si mesma há muito tempo. 4. O viciado em vítima. Existem pessoas que não querem ajuda, elas querem plateia. Carl Jung dizia que quando alguém se recusa a integrar sua sombra, ou seja, a encarar sua responsabilidade sobre a própria vida, ela se congela em um papel, o da vítima eterna. Ela não quer mudar, ela quer ser acolhida no sofrimento, indefinidamente. E se você tentar mostrar uma saída, ela vai dizer que você não entende. Se você sugerir um passo, ela vai dizer que já tentou de tudo. E se você começar a crescer, ela vai te culpar por abandoná-la. Esse tipo de pessoa não quer melhorar. Ela quer que o mundo se curve à sua dor. E o mais perigoso, ela te faz sentir mal por estar bem. Te faz sentir egoísta por se afastar. Te convence, pouco a pouco, de que sua luz é uma ameaça e que o certo seria você apagar um pouco para não incomodar. Jung explicava que a estagnação psíquica gera neurose e que a recusa em evoluir leva a um ciclo de autossabotagem crônico. O vitimista vive nesse ciclo e quer companhia. Ele vai sugar sua energia, sua empatia, sua atenção. Vai transformar cada gesto seu em dívida emocional. E quando você não conseguir mais carregar, ele vai te chamar de frio, ingrato, insensível. Você não deve virar as costas para quem sofre, mas precisa entender. Há uma grande diferença entre alguém que está passando por uma dor e alguém que faz da dor o lugar onde escolheu morar. Se você não souber a hora de sair, essa casa vira prisão e o sofrimento se torna contagioso. 5. O dominador carismático. Algumas pessoas não precisam gritar para controlar. Elas encantam. Carl Jung dizia que o verdadeiro perigo muitas vezes se esconde na admiração cega, porque há pessoas que dominam não pela força, mas pelo fascínio. Esse tipo é inteligente, articulado, magnético, faz você se sentir especial, visto, escolhido, e aos poucos vai te moldando, não com ordens, mas com elogios bem colocados, com pequenas comparações, com aquele olhar de desapontamento que dói mais do que qualquer grito. Você começa a agir diferente perto dela,
Começa a medir palavras, a tentar provar o seu valor, a pedir permissão sem perceber. Esse tipo de pessoa representa o ego inflado de Jung, aquele que precisa estar no centro, ser referência, ser espelho. Mas por trás do brilho existe uma estrutura frágil, que precisa controlar os outros para se sentir segura. E se você tentar sair do papel que ela escreveu para você, ela vai sutilmente te desvalorizar. Vai jogar charme, depois desprezo. Vai te dar afeto, depois silêncio. É uma dança entre luz e sombra, mas no fim só um se fortalece. Quem puxa os fios. Você precisa entender, nem todo carisma é generosidade, nem toda admiração é amor, e nem toda presença marcante é sinal de evolução. Às vezes, é só alguém que aprendeu a manipular corações porque nunca teve coragem de encarar o próprio. Agora que você conhece esses 5 tipos de pessoas perigosas, segundo Jung, a pergunta que fica não é só quem são elas, mas sim, quantas delas você tem deixado perto demais? A verdade é que nem sempre o perigo vem com um aviso. Às vezes, ele vem com um abraço, com uma palavra bonita, com um "tô aqui pra você", que na prática é só disfarce. Jung nos ensinou que a nossa saúde emocional depende da nossa capacidade de enxergar, dentro e fora, de reconhecer as máscaras nos outros, mas também as que usamos para permitir que essas pessoas permaneçam na nossa vida. Porque toda relação tem 2 lados. E se a gente não aprende a dizer não para quem nos destrói com sutileza, a gente acaba dizendo sim para uma vida em que a nossa luz vive escondida. Agora eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários com sinceridade, qual desses 5 tipos você mais reconheceu na sua vida? E por que ainda não se afastou? Se esse vídeo te provocou, te fez pensar ou te deu alguma clareza, deixa o like agora. Isso mostra que esse conteúdo vale a pena ser espalhado. E se você quer continuar explorando essas camadas da mente, da alma e das relações humanas, se inscreve no canal. Aqui, a gente não passa pano para sombra, a gente ilumina. Nos vemos no próximo vídeo e fique bem.